Pessoal, aqui é o professor Fernando Grins. Estou fazendo esse vídeo para abordar o assunto de custo total, receita e lucro. Então, a relação entre essas funções, né, que muitos alunos têm me pedido, e eu estou fazendo esse vídeo e seguidamente eu vou colocar um DVD sobre esse assunto, né, no meu site, o matemático.com, para ficar à disposição de vocês, para quem quiser se aprofundar mais. Mas esse vídeo que eu estou fazendo é para abordar esse assunto e cercar os conceitos básicos que envolvem isso. Aqui eu vou fazer um resumo rápido e posteriormente nós vamos sedimentar essa matéria com exercícios. Eu tenho aqui a função custo total, x é a quantidade produzida, é o custo variável mais o custo fixo. O custo variável vai depender da quantidade produzida. Se eu produzir, por exemplo, saquinhos de leite e vender leite, o custo variável é a incorporação do custo da embalagem mais o conteúdo líquido. Então, se eu produzir um saquinho de leite, eu terei um custo. Se eu produzir 2, eu terei o dobro do custo. O custo está dependendo da quantidade produzida. Já o custo fixo não depende da quantidade produzida. Poderia ser, por exemplo, o aluguel. O aluguel do prédio, se eu produzir 1 ou 2 ou 10 ou 1000, o aluguel é o mesmo, ele é um custo fixo, ele não está vinculado à quantidade produzida. Portanto, custo fixo é um valor fixo, como o nome sugere. Já o custo variado está vinculado à quantidade produzida. Produz 1, tem um custo. Produz 1000, tem um custo 1000 vezes maior. E o custo total é a soma da parcela variável mais a fixa. Nós vamos fazer exercícios e aí vamos entender melhor isso aqui. Por enquanto estou fazendo só o resumo. A receita é o preço de venda de cada unidade vezes a quantidade produzida. Então, se eu vender 0 unidades, X aqui é a quantidade vendida. Se eu vender 0 unidades, eu vou ter uma receita de 0. Não entra dinheiro nenhum. Se eu vender uma unidade, é uma vez o preço de cada unidade. Se eu vender 2, é o preço de venda de cada... 2 vezes o preço de venda de cada unidade. Então, a receita é o que entra de dinheiro com as vendas. Existem alguns autores que chamam quantidade vendida de quê? Eu estou chamando de X. É mais normal. Mas tem outros autores que chamam o X, em vez de X, botam Q. Então seria PV vezes Q. Já o lucro, a outra função é tudo que eu vendi menos o que eu gastei. É o que entrou a mais. É o que entrou a mais além do custo. Então é a receita, que é isso aqui, menos o que custou. E esse saldo é o meu lucro, é o que eu lucrei. Então, outra função lucro que a gente está só resumindo, mas que posteriormente a gente vai detalhar melhor. Tem também o ponto de nivelamento ou ponto crítico. É o ponto, o valor de X, para o qual o lucro é igual a 0. Ou poderia dizer que a receita é igual ao custo. Então, este valor é o ponto de nivelamento ou pontos críticos. Eu vou pedir, né, e vocês vão fazer igualando o lucro igual a 0. Esse é o valor para o qual eu não tenho lucro nem prejuízo. Teoricamente, eu teria lucro igual a 0, empatou o meu capital. Posso fazer colocando lucro igual a 0, a função lucro igual a 0, ou receita igual a custo, que é a mesma coisa. Então, as duas maneiras de achar os pontos de nivelamento ou pontos críticos. No gráfico, como é que ficaria isso? Aqui eu tenho representado o gráfico, pessoal. Esse é o gráfico da função receita, esse vermelhinho aqui. O verdinho é o custo. E este valor aqui, onde os dois se encontram, a intersecção, são os pontos de nivelamento, como está escrito aqui. Então, eu chamei ponto A e ponto B. Observe bem que quando a receita é maior que o custo, eu tenho esse lucro aqui, que é essa distância aqui, ó. Essa distância que é o lucro. É o lucro que eu estou obtendo, né? O que está entrando a mais além do custo. Aqui
é onde o lucro é zero, aqui é onde o lucro é zero. E aqui o custo está acima e a receita está abaixo. Tive prejuízo aqui, porque o custo é maior que a receita. Aqui também prejuízo, o custo é maior que a receita. Não valeu a pena fazer esse negócio, eu tive mais custo do que receita. Aqui empatou e aqui eu tive lucro, a receita superou o custo. Se eu fosse representar a função lucro, o que ficaria então? Aqui do ladinho, ó, eu coloquei o lucro. Aqui já está comparando as duas curvas, né? Aqui é o ponto de nivelamento A, ó, olhe bem, onde a receita e o custo se igualam. Esse pontinho aqui. Para cá, teria lucro negativo. Se eu fosse fazer o gráfico aqui, seria lucro negativo, que eu já nem representei, é onde eu tive prejuízo. Então aqui a receita supera o custo, eu estou vendo aqui, ó. Então por isso que aqui é positivo, ó. Vocês podem ver que aqui é positivo, até o B. Quando chegar no B, eu começo a ter prejuízo, não vale a pena botar um negócio. Porque daí a curva vai para baixo, ou seja, o custo supera a receita. E como o lucro é igual a receita menos o custo total, claro. Ora, se o custo total é maior, vai dar lucro negativo, isso é prejuízo. Então, esse aqui é o gráfico do lucro, né, que eu vou ter. Positivo aqui, lucro negativo aqui, prejuízo então. E aqui está a relação. Então tá, vamos fazer alguns exercícios onde a gente explora esse assunto. Bom, nesse exercício nós temos que o custo fixo, 200 unidades monetárias, está aqui dado. E também temos que o custo de produção de uma unidade, então o custo unitário é 50 unidades monetárias. Expresse o custo total como função do número de unidades produzidas. Então eu tenho que escrever a função custo total. Bom, nós já sabemos que o custo total é o custo variável mais o custo fixo. Só que o custo variável, o custo fixo é o custo que eu vou ter independente da unidade produzida. Já o custo variável, vou botar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Custo variável é preço unitário vezes o número de unidades produzidas. Então este é o custo variável. Deixa eu botar com uma canetinha diferente aqui. Preço unitário vezes o número de unidades produzidas. Custo variável é o custo unitário foi dado que é 50 vezes x. Bom, com isso aqui eu já descobri essa parcelinha aqui. E também o custo fixo é 200 unidades monetárias. Agora é só somar. Custo total, e aí nós vamos botar que o custo total é 50 vezes x, x é uma variável, está em aberto, mais 200. Esta então é a função custo total. Custo variável mais o custo fixo. Bom, sabendo que o preço de venda é 70 unidades monetárias, determine a função receita. Bom, eu já tenho que o preço de venda é 70, então receita em função do x é o preço de venda vezes a quantidade. Tá aí. Substituindo, né, receita, função receita em função do x é 70 vezes x. Então esta é a resposta da função receita, pessoal. Exercíciozinho simples, né? Então isso aqui vai me dar qual é a receita em função da quantidade vendida. Se eu vender uma unidade é 70, se eu vender 2 unidades é 140, se eu vender 0 unidades a receita é 0 e assim vai. Então é a quantidade, é o valor que entra devido às vendas. Sabendo o preço de venda, o preço que eu estou vendendo cada unidade,
eu posso determinar o total da receita, sabendo, claro, a quantidade que foi vendida, que eu deixo em aberto, é a variável nesse caso. Então, considere a função custo total e receita total encontradas anteriormente. Aqui está o custo total, a função, e aqui a função receita total que eu encontrei. Determine a função lucro total, letra B, o ponto de nivelamento ou ponto crítico, e letra C, os gráficos das funções custo, receita e lucro no mesmo sistema de eixos. Bom, vamos determinar a função lucro. A função lucro aqui, ó, expressa o resultado da receita, que é o que entrou menos o que eu gastei. Então, a função lucro é determinada subtraindo a receita, função receita, que é 70x, menos o custo 50x mais 200. Este menos troca o sinal de todo mundo, então o lucro vai ser 70 vezes x menos 50x menos 200. Função lucro vai ser 20x menos 200. Esta, então, é a função lucro. Então, já é uma das perguntas que foi feita. Ponto de nivelamento é o valor para o qual o lucro é igual a zero. Então, o ponto de nivelamento ou ponto crítico, o lucro terá que ser igual a zero. Substituindo aqui, 20x menos 200 igual a zero. Então, igualei isso aqui a zero. Dos 20x igual a 200. X é 200 sobre 20. X igual a 10 unidades. Então, eu tenho que vender 10 unidades para que o lucro seja zero. Esse é o ponto de nivelamento. Então, já achamos a função lucro e o ponto de nivelamento. Agora, vamos fazer o gráfico, que é um pouquinho mais complicado. Bom, aqui já tá os gráficos, sistema de coordenadas cartesianos. E para mim fazer este gráfico, eu vou começar a fazer os 3 gráficos, né? Pelo lucro. Eu já coloquei aqui, ó, lucro, a função lucro em uma tabelinha. Eu já coloquei um valor conhecido aqui. Para 10 unidades o lucro é zero. Esse é o ponto de nivelamento que eu descobri. O outro valor que eu vou pegar poderia ser quando o x é zero, qual vai ser o lucro. Aí eu coloco zero aqui no lugar. Vai dar 20 multiplicado por zero menos 200. O lucro vai ser 20 dá zero menos 200. Lucro negativo, ou seja, prejuízo. Então, eu já tenho que quando é zero, é menos 200 o lucro. E para 10 é zero. Colocando no nosso gráfico aqui, se o x for zero, é menos 200, está aqui. E quando for 10 unidades, o lucro é zero aqui, ó. Então, fica bem em cima do nosso eixo. Pegando uma reguinha, unindo esses pontos, porque é uma reta, né? Eu teria que o lucro é determinado por esse gráfico aqui. Então, isso aqui é o lucro. Tá? Então, vou botar aqui lucro, função lucro em função do x. Tá ok, um deles já está determinado. Eu até vou me dar a liberdade de escrever, de reproduzi-lo com uma cor azul. Cada um dos gráficos eu vou fazer de cor diferente para a gente poder destacar eles, um em relação ao outro. Bom, o gráfico do lucro já está feito. O próximo gráfico que eu vou fazer é o custo. Aqui está custo. Novamente, os valores que eu vou escolher. Eu vou escolher o valor de 10. De novo, de 10. O mesmo 10 que eu vi lá no ponto de nivelamento. E o zero. Então, eu vou pegar o ponto de nivelamento e é onde tudo começa. O custo para 0 unidades, se eu colocar aqui, custo total vai ser 50
vezes 0 mais 200. 50 vezes 0 é 0 mais 200, custo total igual a 200 unidades. Então aqui dá 200. Esse é o nosso custo fixo, se lembra? Sim, é o custo que vai existir sempre, mesmo que eu não produza nada. E aqui, esse aqui já está feito, cálculozinho, né? E este valor aqui, para mim achar, o custo total, 50 multiplicado por 10 mais 200. 50 vezes 10 dá 500, dá 700. Custo total igual a 700. Então aqui o custo vai ser 700 unidades. Então, colocando no nosso gráfico 0, 200 e 10, 700. Vamos lá. 0, 200 está aqui. Quando é 0 é 200, está aqui. E quando é 10 é 700. Onde é que está o 700? Ora, o 700 está bem no meio aqui, entre 600 e 800. Então, traço uma paralela. Esse é o pontinho. Então, sai deste ponto e tem que chegar naquele. Uma boa de uma régua me ajuda a traçar esse gráfico, que é uma reta, né? Então, colocando aqui o nosso gráfico, juntando aqui, custo seria esta reta aqui. Aqui. Esse é o custo total. Ok. Agora vamos para o gráfico da receita. Aqui está a tabelinha que eu já construí da receita. Novamente eu vou botar a receita para zero e o mesmo 10 ponto de nivelamento. Fazendo esse cálculo, né, a receita é 70 multiplicado por 0, que dá 0, e receita para 10 é 70 vezes 10, que vai dar 700. Observem que deu o mesmo valor que o custo. Claro, porque é o ponto de nivelamento. Então, se eu colocar no meu gráfico aqui, 0, 0 é aqui, e para 10 é os mesmos, esse ponto aqui de novo. É o mesmo ponto que deu coincidência, porque é o ponto de nivelamento. Vou pegar uma reguinha e vou tentar traçar o gráfico aqui. Então, traçando esse gráfico, né, ele vai ficar mais ou menos, começa aqui no 0, 2 pontos, né, tá aí. Ó, o gráfico da receita ficou aqui, receita. Então, esse é o gráfico da receita. Vejam que eu fiz o gráfico do custo já em azul, em verde, quer dizer, e o outro eu vou botar em vermelho aqui para destacar. Então, vocês estão vendo bem agora os três gráficos em um só. E vocês estão vendo que, a partir desse ponto, a receita supera o custo. E aí começa a ter lucro, a partir deste valor aqui, começa a aparecer o lucro que está aqui representado. Então, aí está os três gráficos em um só. Lucro zero, porque os dois são iguais aqui. Aqui, a receita, a vermelho, né, é inferior ao custo, então prejuízo aqui. Prejuízo. E aqui, lucro. Por isso que o lucro é positivo. Então tá as três representações aí no mesmo sistema cartesiano. Então tá aí um videozinho que relaciona, né, as funções receita, custo e lucro, já com o seu gráfico representado. Mais videoaulas como essa eu tenho no meu site, omatematico.com.